Em uma pequena cidade do interior do Paraná, conhecida por suas lendas antigas e misteriosas, o pôr do sol trazia consigo um silêncio sombrio. No centro do vilarejo, ficava a antiga igreja de pedra, uma relíquia que, apesar de sua aparência desgastada pelo tempo, se mantinha firme e imponente. Nas redondezas, uma casa colonial abandonada intrigava os moradores mais velhos e aterrorizava os mais novos. Contavam que ali, décadas atrás, viverá uma mulher sábia, temida por sua suposta ligação com o mundo espiritual. Após sua morte, diziam que a casa nunca mais foi a mesma. Um jovem chamado Rafael, recém-chegado na cidade, foi contratado para restaurar a velha mansão. Curioso e cético, não acreditava nas histórias que os moradores locais contavam, achava tudo parte do folclore local. No entanto, ao adentrar na casa pela primeira vez, sentiu uma estranha sensação de estar sendo observado. Enquanto explorava o térreo, uma brisa gélida soprou, fazendo as janelas rangerem e a poeira dançar na penumbra. Foi quando ouviu algo, um sussurro quase inaudível que parecia ecoar das paredes da casa. A princípio, achou que fosse apenas o vento se infiltrando pelas frestas da velha construção. Mas ao se aproximar de uma antiga lareira desativada, o sussurro ficou mais alto, mais claro. Era uma voz feminina, suave, cantarolando uma canção que ele jamais havia ouvido. Subitamente, o chão sob ele tremeu, e o espelho acima da lareira caiu, estilhaçando-se em 1000 pedaços. O coração de Rafael disparou, o suor frio percorreu sua espinha. A canção parou, e no silêncio que se seguiu, uma única frase ressoou por toda a sala: "Você não está sozinho." Rafael, agora ofegante e paralisado, viu sua imagem refletida nos fragmentos do espelho, mas ao fundo, uma figura feminina surgiu, transparente, olhos vazios. Ela abriu a boca para falar, mas nada além de um grito ensurdecedor foi ouvido, fazendo o jovem cair de costas, aterrorizado. O primeiro dia de Rafael na casa, planejado para ser de exploração e planejamento para restauração, tinha se transformado em um pesadelo. Ele, que não acreditava em espíritos ou assombrações, se viu frente a frente com o desconhecido, o sobrenatural. As histórias que o povo contava não eram lendas, eram avisos. E agora, ele estava preso naquela casa, com a escuridão caindo lá fora e a voz da eternidade sussurrando em seu ouvido. Depois do encontro sobrenatural, Rafael saiu da casa cambaleando, ainda ouvindo o eco do grito fantasmagórico em sua mente. A noite havia caído, e a luz da lua filtrava-se através das nuvens, lançando uma luz pálida sobre o caminho de volta à cidade. Ao chegar em casa, sentiu um peso no peito, um medo que nunca sentirá antes. A imagem da figura feminina refletida nos fragmentos do espelho estava gravada em sua memória. O sussurro, a canção, tudo parecia mais real do que ele gostaria que fosse. Na tentativa de entender o que estava acontecendo, decidiu procurar Dona Clara, a mulher mais velha da cidade e guardiã das histórias e lendas locais. Dona Clara vivia numa pequena casa no fim da rua, uma construção antiga rodeada por um jardim de ervas e flores silvestres. Quando Rafael chegou, ela já o aguardava. Parecia ter sentido a chegada dele, ou talvez a cidade já soubesse do que aconteceu na velha mansão. Ele contou a ela sobre a voz, a canção, a figura feminina no espelho. Dona Clara escutava com atenção, os olhos cheios de preocupação. Quando ele terminou, ela pegou um velho livro encadernado em couro, suas páginas amareladas e cheias de anotações. "Foi Sofia", disse ela, passando as páginas até parar em uma fotografia antiga de uma mulher. A semelhança com a figura que ele viu no espelho era inegável. Sofia era uma cantora de ópera, veio para esta cidade em busca de paz, mas encontrou apenas desgraça, continuou Dona Clara. Ela morava naquela casa. Após a morte trágica do marido e do filho, enlouqueceu, trancou-se lá e nunca mais saiu. Dizem que sua alma ainda perambula pela casa, tentando encontrar a paz que lhe foi negada em vida. Rafael ouviu a história com um nó na garganta. A casa que ele pretendia restaurar estava assombrada pela tristeza e pela loucura de uma mulher do passado. Dona Clara encerrou a conversa dando a Rafael uma pequena caixa de madeira.
Estas são ervas de proteção, use-as na casa. E lembre-se, Rafael, a casa tem segredos, Sofia tem segredos. Se você quer ajudá-la, precisa descobri-los. Com o coração apertado e a mente cheia de incertezas, Rafael voltou para casa, decidido a enfrentar o desafio que o esperava. Ele sabia que a jornada seria assustadora, mas estava determinado a ajudar Sofia e a resolver o enigma das sombras que pairava sobre a velha mansão. O dia amanheceu nublado, o clima combinava com o estado de espírito de Rafael. Munido das ervas de proteção dadas por Dona Clara, ele voltou para a mansão. O cheiro de mofo e madeira velha se misturava ao aroma das ervas que ele espalhou pelos cômodos. Ele sentiu uma calmaria temporária, mas o silêncio parecia ainda mais intenso. Desta vez, decidiu explorar o segundo andar da casa. Percorrendo o corredor comprido, passou por quartos abandonados e cheios de objetos cobertos por lençóis brancos, como fantasmas à espera de serem despertados. No final do corredor, encontrou uma porta diferente, mais robusta, com um grande cadeado enferrujado. Por mais que tentasse, Rafael não conseguiu abrir a porta. Tentou várias chaves que encontrou pela casa, mas nenhuma serviu. A curiosidade e a frustração cresceram dentro dele. Sentia que a resposta para ajudar Sofia estava além daquela porta. Enquanto ponderava o que fazer, ouviu novamente a canção suave, a voz de Sofia coando pelo corredor. Ele seguiu o som até a porta trancada, onde a melodia parecia mais intensa. Apoiando o ouvido na madeira, conseguiu distinguir palavras na canção: "O segredo está na luz da lua, no coração da casa, onde meu amor repousa." Arrepiado, Rafael sentiu uma onda de compreensão passar por ele. A luz da lua. Ele correu até a janela mais próxima e notou que, à noite, a luz do luar incidia diretamente sobre uma estátua de pedra no jardim, uma figura masculina com uma chave de metal na mão. Esperou a noite cair e, quando a lua estava no alto, a luz apontou para a estátua. Rafael se aproximou e pegou a chave. Com o coração batendo forte, ele subiu as escadas e encaixou a chave no cadeado. Para sua surpresa e alívio, a porta se abriu. Dentro do quarto, uma brisa fria circulava, apesar de todas as janelas estarem fechadas. No centro do cômodo, um antigo berço de madeira ainda abrigava um ursinho de pelúcia. A pintura das paredes estava descascada, mas ainda se podia ver desenhos infantis nela. Rafael sentiu a tristeza pesar no ar. O quarto do filho de Sofia. Um calafrio percorreu sua espinha, a sensação de estar sendo observado retornou. Ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. No entanto, uma nova melodia começou a tocar, uma canção de ninar. Era a voz de Sofia novamente, cantando para o filho que já não estava mais lá. Ele estava mais perto do segredo de Sofia, dentro do quarto que guardava a maior dor de sua vida. A voz que sussurrava na eternidade parecia estar ao seu lado, guiando-o através dos corredores sombrios de um passado cheio de tristeza e desespero. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas Rafael sabia que ainda havia muito a descobrir, e cada nova revelação trazia consigo uma onda de medo e incerteza. Passaram-se dias desde que Rafael abrirá o quarto trancado. A melodia de Sofia não o deixava em paz, ecoando em seus sonhos, invadindo sua tranquilidade. Ele decidiu explorar mais a fundo o quarto do filho de Sofia. O ambiente era carregado de uma tristeza densa, cada objeto contava uma história de um passado feliz que se transformará em tragédia. Foi quando ele encontrou o diário de Sofia, escondido em uma gaveta do berço. As páginas desgastadas continham relatos de sua vida, da alegria que sentiu ao descobrir a gravidez, do amor pelo marido, até a devastação que a consumiu após a perda de sua família. Rafael estava envolvido na leitura do diário quando uma página chamou sua atenção. Nela, Sofia escrevera: "Eu não suporto mais. Vejo em todos os lugares, no rosto do nosso filho, em cada canto desta maldita casa. Ele não descansará enquanto não nos destruir por completo. Eu preciso proteger nosso filho." De repente, o cômodo se tornou frio, mais frio do que nunca.
Rafael sentiu a presença de algo maligno se aproximando. A sombra de um homem apareceu na parede em frente a ele, mas não havia ninguém no quarto além dele. A sombra se movia, parecia crescer, se esticar pelas paredes, pelo teto. A voz de Sofia, antes suave e triste, tornou-se um grito desesperado. Rafael podia senti-la, o medo, a angústia, a dor. Paralisado pelo terror, Rafael observou a sombra se contorcer, assumindo a forma grotesca de um homem. O rosto era distorcido, os olhos eram buracos vazios, a boca se abria em um sorriso cruel. A sombra apontou para ele, e uma voz rouca e demoníaca ressoou pelo quarto: "Você não deveria estar aqui." Rafael correu para fora do quarto, tropeçando pelas escadas, a risada da sombra o seguindo. O terror que sentiu foi algo indescritível, muito além do que qualquer história poderia retratar. Ele percebeu que o mal que assombrava a casa não era Sofia, mas o espírito de um homem, cheio de raiva e ressentimento. Em sua fuga, Rafael caiu e bateu a cabeça, desmaiando no hall de entrada da casa. As últimas palavras que ouviu antes de perder a consciência foram da voz de Sofia, um sussurro triste e assustador: "Ele está vindo." Rafael acordou com um grito preso na garganta. Sua cabeça doía e ele podia sentir o sangue frio do medo correndo em suas veias. Levantou-se devagar, percebendo que ainda estava na mansão. A casa estava em silêncio, a escuridão era quase palpável. Ele se lembrou da sombra, do rosto demoníaco que o perseguiu até ao hall de entrada. Seu corpo tremia só de pensar em ter que voltar para aquele quarto. Mas ele sabia que precisava enfrentar o que quer que estivesse naquela casa. Movido por uma coragem desesperada, Rafael voltou para o quarto do filho de Sofia. A porta estava aberta e a sombra parecia ter desaparecido. No chão, próximo ao berço, estava o diário de Sofia. Ele pegou e começou a folhear as páginas até encontrar um trecho que nunca tinha lido antes. Era uma passagem perturbadora, onde Sofia descrevia rituais estranhos que seu marido começara a praticar, em busca de uma forma de se comunicar com os mortos. Ela falava do medo que sentia, da mudança que via nele, do mal que parecia tê-lo consumido. Ao final, uma frase ressoou em Rafael: "Ele fez um pacto com algo terrível, e agora estamos pagando o preço." Um frio percorreu a espinha de Rafael. Ele sentiu uma presença atrás de si. Ao se virar, deparou-se com a figura assustadora da sombra. O rosto estava ainda mais distorcido, os olhos vazios fixos nele. Ele tentou fugir, mas sentiu como se o chão estivesse se movendo, como se a casa estivesse viva, tentando retê-lo. De repente, ele sentiu um impulso, uma energia, como se algo ou alguém estivesse tentando protegê-lo. Ele ouviu a voz de Sofia, agora clara e forte: "Lute, Rafael, não deixe ele te dominar." Com a voz de Sofia guiando, Rafael conseguiu escapar do quarto e correr para fora da mansão. Ele chegou ao jardim ofegante, sentindo o mal se afastar. Mas sabia que aquilo não era o fim. O espírito do marido de Sofia estava ainda na casa, aguardando o próximo encontro. A casa que ele pretendia salvar tornou-se uma prisão de medo e terror. Um mistério sombrio que cercava a história de Sofia agora se revelava, e o pânico assolava seu coração. A noite estava apenas começando e o verdadeiro terror ainda estava por vir. Exausto e aterrorizado, Rafael reuniu a última gota de coragem que lhe restava e voltou para a mansão. O medo que sentia era quase palpável, envolvendo-o como um cobertor pesado e frio. Mesmo assim, ele sabia que não poderia fugir. Ele havia se envolvido demais, havia prometido a Sofia que ajudaria a libertar a casa da maldição. Com as ervas de proteção de Dona Clara firmemente presas em sua mão e a coragem falha batendo em seu peito, Rafael avançou para a mansão. Ele poderia sentir a maldade que emana do lugar, parecia quase como uma entidade viva, esperando por ele. Rafael entrou no quarto do filho de Sofia, o epicentro da atividade sobrenatural. A sombra do marido de Sofia estava lá, mais ameaçadora e maligna do que nunca. O ar ao redor parecia vibrar com energia negativa, o medo inundava o ambiente. Rafael,
com a voz trêmula, enfrentou a sombra, repetindo as palavras que Dona Clara lhe ensinou, esperando que pudessem banir o mal que habitava a casa. A sombra reagiu com uma raiva violenta, sua forma se contorcendo e crescendo, os olhos vazios ardendo com um ódio puro e incontrolável. O terror aumentou à medida que a sombra avançou, a casa tremia ao redor deles, objetos voavam pelo ar e as janelas estilhaçavam. Rafael continuou recitando as palavras de proteção, mas a sombra parecia apenas se fortalecer com sua resistência. E então, em um instante terrível, Rafael sentiu a energia ser sugada dele. Ele caiu de joelhos, as ervas de proteção caindo de sua mão. Ele podia sentir a sombra sobre ele, a frieza de sua presença espectral penetrando em seus ossos. Rafael tentou lutar, tentou gritar, mas a escuridão começou a tomar conta dele. A última coisa que ele ouviu foi a risada do marido de Sofia, uma risada sombria e cruel que reverberava pela casa. O amanhecer trouxe apenas silêncio para a mansão. A casa, uma vez cheia de risos e alegria, agora estava mais silenciosa e sombria do que nunca. A sombra venceu, e Rafael, o homem que tentou bravamente combatê-la, estava perdido.